Papel e caneta na mão, hoje é dia de persuasão. Olha que termo belíssimo. Nosso formato do Chave C hoje é monocast. Eu trago um assunto, hoje o título de um livro maravilhoso, no detalhinho, de forma que você consiga aplicar na sua vida e nos seus negócios. Você que é empresário e líder, que é o nosso público, uma pessoa que quer crescer, desenvolver, vender mais, ter retorno, estudar e se desenvolver. E a comunicação é a chave para isso tudo acontecer, você já sabe. Vamos juntos? Estou até gravando a tela aqui. Fiz um mapa mental para a gente discutir esse tema. Vou voltar um pouquinho a fita para falar de persuasão. Vamos falar quem fez, quem escreveu este método. Quem escreveu este método foi o autor e psicólogo social Robert Cialdini. E ele é nada mais, nada menos que o best-seller das armas da persuasão. Vamos conceituar aqui, antes de mais nada, que persuadir e manipular são duas coisas diferentes. Então, vou te falar que manipulação é usar as mesmas ferramentas da persuasão para você fazer o que você não queria, ou que vai te prejudicar, ou que só vai me beneficiar e depois você vai ficar enrolado com essa decisão que você tomou. Tem muita gente que manipula para vender, para se relacionar, para ter diversos tipos de benefício para si mesmo. Isso prejudica a outra parte. A persuasão, ela é uma técnica, ela envolve um pacote de técnicas para que eu convença você a dizer sim, mas isso vai ser legal para você também. Vou te dar um exemplo. Fui até a academia e pedi uma proposta para treinar 2 vezes por semana com personal. Mas o desconto é maior se eu treinar 3 vezes com personal. E vai ser melhor para mim também, para a minha saúde e para os meus resultados. Então, a pessoa ela quer o meu sim, ela quer aumentar o meu plano, mas isso vai ser bom para mim. Isso é persuasão. Ela tenta me convencer a fazer no formato dela aquilo que eu quero fazer e aquilo que é bom para mim. Então, persuasão e manipulação. Manipulação coloca o outro numa fria, enquanto a persuasão arranca o seu sim, mas a gente está falando de uma relação de ganha-ganha. Eu ganho, mas você também ganha. E não tem letrinha pequena. Não estou passando a pessoa para trás. Então, Carol é persuasiva. Carol tem um discurso muito persuasivo. Fez eu mudar de ideia. Provavelmente, se eu fiz você mudar de ideia em relação a alguma coisa, isso te fez bem primeiro. Por quê? Se te fizer mal, não é persuasão, é manipulação. Fechado? Então, persuasão, quando a gente fala essa palavra, a gente não pode ter aquele sentimento ruim de, nossa, eu estou aqui treinando persuasão, eu quero ter poder sobre a escolha do outro, isso faz de mim uma pessoa mal. De forma alguma. Quem sabe usar as ferramentas para o bem vai ter muito resultado, vai proporcionar muito resultado para o outro. Preparado? Vamos juntos lembrar das armas da persuasão. Se você já leu, você vai se lembrar aqui, vou projetando aqui um pouquinho das minhas anotações. Se você ainda não leu, você vai mergulhar agora num universo que abre muitas portas para quem precisa convencer as pessoas. As armas da persuasão, elas são inspiradas em 7 principais gatilhos mentais. 7 botõezinhos acionadores aí da psicologia humana, sendo o primeiro deles a reciprocidade. A gente se sente na obrigação de fazer algo para alguém que nos agradou primeiro, ou seja, retribuir favores, retribuir presentes, retribuir elogios, retribuir um sim. Então, quando a gente começa uma relação fazendo algo gratuitamente para o outro, a gente gera no outro aquele sentimentozinho de dívida. Isso é humano, certo? Ou seja, servir é uma ótima forma de começar uma relação profissional. Compromisso e coerência. Temos uma forte necessidade psicológica de agir de acordo com as nossas declarações públicas. Muitos livros de desenvolvimento pessoal,
eles convergem no ponto de que quando você se compromete publicamente com uma meta, sua tendência de bater essa meta ela aumenta muito. Por quê? Porque a gente quer ser enxergado, notado e respeitado como alguém coerente. Vocês já viram tanto que é difícil uma pessoa mudar de time? Time que ela torce. Geralmente a pessoa nunca troca de time. Ela fica com aquele, mesmo que ele nunca vença, mesmo que ela não saiba nem explicar porque que ela ainda torce para aquele time. Já não tem mais nenhum jogador que no passado fez ela ser fã. Mas o simples fato de ela ter comprometimento com aquela escolha, ela já escolheu. Então, dificilmente a pessoa que tem já uma reputação de empreendedor, ela vai se render ao CLT, a pessoa que tem uma reputação de vegano vai voltar atrás. A gente tem vários tipos de reputação pública que a pessoa quer se manter coerente. Ou seja, vou dar um exemplo na prática aqui. Quando você pergunta para uma pessoa, você se considera corajosa, arrojada? Sim, sou uma pessoa corajosa, arrojada. E durante uma negociação, uma reunião, uma conversa, você tenta levá-la a tomar uma decisão mais arrojada, fica difícil para ela recuar, visto que ela já está comprometida com essa identidade? Esse é um ponto importantíssimo de aplicação do compromisso coerência. Aprovação social, a famosa prova social. A gente busca comportamentos e opiniões dos outros, nos outros. Eu vou te dar um exemplo muito engraçado. Aqui em Uberlândia, a cidade onde eu moro, tem o bar mais antigo de todos, o pub mais antigo de todos. E, às vezes, você quer ir lá e você enfrenta uma fila para entrar. E, quando você entra, você se depara com o bar vazio. O pub está vazio. Então, por que tinha fila lá fora? Eles têm essa inteligência há décadas de fazer o evento, a data ali, parecer estar hypadíssimo num dia que não está. E, às vezes, a pessoa não estava nem pensando em parar ali, mas ela começa a ver a filhinha lá fora, um burburinho, um negócio, fala, parece que hoje vai estar legal, hein? Vamos! Então, isso já molda uma percepção externa de quem estava passando na porta. Aqui, Uberlândia, apesar de grande, de ser uma cidade grande, ainda tem aquele espírito do interior. Às vezes a pessoa fala, vamos dar uma volta de carro para ver se algum lugar está legal? Aí você vai passar na porta desse bar e tem uma fila de gente esperando para entrar. Isso já dá aquela sensação que vai estar bom pra caramba, porque é uma prova social. Olha, todo mundo quer vir para cá, tanto que tem fila na porta. Só que ficar segurando o atendimento ali, bem devagar, demora a abrir a porta, demora a colocar o pessoal para dentro, justamente para atrair mais gente. Afeição ou simpatia, somos mais facilmente persuadidos por pessoas que achamos atraentes, parecidas com a gente ou que nos elogiam. Atraentes. Carol, não nasci com a genética, mas dá para melhorar na forma de se vestir, na forma de tratar o seu corpo, o seu cabelo, sua maquiagem, o seu cheiro, tudo isso. Recomendo a leitura do Capital Erótico. Ou seja, as pessoas que a gente acha atraente, a gente tem uma tendência maior de dizer sim para elas. Tem outras formas? Tem. Elogios. Gente, como a gente acha agradável? Uma pessoa que chega e fala, oi, prazer, nossa, como você é mais bonita pessoalmente? Não pode, né? Tem que ter muito cuidado com esse elogio quando a gente está tratando de pessoas, sei lá, casadas, comprometidas, de mulher para mulher cai bem, de um homem para um homem cai bem. Fala, não, cara, te vi, eu tenho uma camisa igual à sua, ou eu olhei seu Instagram e eu vi que você tem um cachorro tal, a minha mãe tem um também, lá em casa a gente é apaixonado. Você acaba ali de colocar uma afeição, né? E você cria ali uma relação já de simpatia com a outra parte. É muito importante que seja honesto, viu? A pessoa que ela não é bonita, ela sabe que ela não é bonita. A pessoa que não está com o corpo legal, ela sabe que ela não está com o corpo legal. A pessoa que não teve tempo de passar em casa e se preparar para a reunião, não adianta você fazer um elogio mentiroso. Ele tem que ser um elogio honesto, um ponto em comum ali, para ela se sentir parecida com você. A autoridade, tendemos a obedecer e confiar meio que cegamente no especialista. Isso é até perigoso, figuras de autoridade. Eu me lembro,
que, quando eu era criança, eu ia a uma igreja cujo pastor ele usava da sua autoridade para crescer muito rápido em projetos de marketing multinível. Qual? Todos. Ele foi de todos. Então, ele entrava num projeto de marketing multinível, ganhava, enchia a rede de gente, tinha, 700 membros na igreja. Ele usava a figura de autoridade dele para vender essa confiança e para colocar as pessoas na rede dele. Quando ele já tinha defasado ali, já não tinha mais ninguém para ele colocar, agora eu tenho um negócio melhor ainda para você. Ele mudava de projeto no marketing multinível e ganhava um monte de dinheiro de novo. Por quê? Figura de autoridade. Pô, o cara é pastor na minha igreja, me conhece, sabe da minha condição. Ou ele é pastor, ele sabe se ele está aí, então ele sabe que é de Deus, ele sabe que o negócio é abençoado, que é bom, que é de boa fé. Então, essa imagem fazia ele ganhar todos os prêmios e ter uma rede sempre muito próspera de marketing multinível. Ó. De olho. Escassez. Oportunidades parecem mais valiosas quando a disponibilidade é limitada, mas também não podemos passar vergonha. Muito engraçado. Tem hora que a pessoa está vendendo curso online, o curso já está gravado, a pessoa vem ali, últimas vagas. Últimas vagas não dá, né, gente? Porque não é cadeira, não é espaço físico, não tem noção. Agora, por exemplo, dá para falar assim, são as últimas unidades do curso por este preço, porque ele vai subir e não vai mais retornar o valor original. Isso cria uma escassez, sem contar mentira. Se você precisar mentir, aí já é sobre o caráter, já é um tipo de manipulação que, infelizmente, vai contra a sua reputação. Dá para trabalhar a escassez falando a verdade. E a gente só deve explorar a escassez falando a verdade. E unidade, por fim, unidade, o sentimento de identidade compartilhada. O que é isso? Você já viu as pessoas colocarem o nome na gente? Não é tipo seguimores, mas aquele senso de comunidade. Nós que estamos aqui, as primeiras frases, eu gosto de evento de coach e tal, aí a gente senta e o cara já olha e fala, se você está aqui, você é um de nós, você é diferente. Nós todos, a gente que está nessa sala aqui, a gente tinha que estar aqui junto hoje. É meio que assim, nossa, eu faço parte. Né? Já viu? Tem as camisetas escrito, eu faço parte, eu faço isso, eu vou no Raízes, não sei o quê, eu sou raizeiro. Então, te dá um nome, te dá uma identidade, você faz parte de um time, isso aqui é pertencimento. É algo que a religião explora bastante mesmo para manter as pessoas ali aderindo à frequência, etc. Obviamente, tem os que fazem de forma muito honesta e justa. Parabéns para quem faz, sinto muito, né? Quem não faz vai provavelmente para o céu da boca da onça. Lembramos das armas da persuasão. Olha só, praticamente a gente leu o livro aqui. E agora nós vamos falar de persuasão e a sua premissa fundamental, que é o que a gente apresenta primeiro muda a forma com que a pessoa recebe todo o resto. Vou repetir, premissa fundamental. O que apresentamos primeiro muda a forma como as pessoas vivenciam o que lhes apresentamos depois. Então, aqui a gente realmente está falando de pré. Eu tenho uma pré-informação, eu tenho uma pré-impressão, eu tenho uma pré-apresentação. De alguma forma, eu vou arar, já estou falando a coisa lá da frente, eu vou arar o terreno, o solo, para o que a pessoa vai receber depois, que é, de fato, o meu objetivo. Enquanto a persuasão tradicional tenta mudar atitudes e crenças, a persuasão atua alterando apenas o que está em foco na mente das pessoas no exato instante anterior à decisão. Parece difícil, mas é antes da decisão, alguma coisa altera o foco da pessoa. Enquanto a persuasão tradicional tenta mudar atitudes e crenças, porque é isso que é persuadir,
A persuasão atua alterando o que está em foco na mente da pessoa no instante anterior à decisão, à escolha que ela precisa fazer. No exato instante anterior, a persuasão altera o que está em foco, certo? É sobre um enquadramento. Pilares da persuasão. Olha como é bom falar persuasão. A ilusão de foco. Se a gente trouxer o exemplo de um relacionamento aqui, quando você acaba de conhecer alguém que tem um beijo muito gostoso, você está focado nessa qualidade, naturalmente a gente nem vê os defeitos da pessoa. E quando você já quer pôr essa pessoa para correr, você foca num defeito dela e ele fica deste tamanho, porque é o bom e velho, tudo que a gente foca expande. E a persuasão é levar o foco e a atenção do nosso interlocutor àquilo que a gente escolheu intencionalmente e não acidentalmente. O cérebro humano, ele atribui uma importância exagerada, excessiva, àquilo que a atenção está direcionada no momento. Um elemento chave ganha importância antes da reunião começar, antes da conversa começar. Olha só. Então, nós temos aqui uma grande aula. O cérebro humano ele vai atribuir uma importância exagerada àquilo em que a atenção está direcionada no momento. Eu vou dar um exemplo do mundo imobiliário, do mercado imobiliário. O apartamento é extremamente pequeno, a parcela é extremamente alta. Mas antes da reunião começar, a pessoa te pergunta, você tem cachorro? Ah, tenho. Ah, eu também tenho. Olha isso aqui. Imagina o seu cachorro neste pet place. O condomínio é todo pensado para quem tem pets, para quem tem animal. Então, você vai poder acordar de manhã e descer com o seu cachorrinho. Lá vai ter o saquinho de recolher as fezes do seu cachorro. Tem o postezinho para ele fazer xixi. Vai ter água para ele tomar. E vai ter outros cães para ele conviver. Olha que incrível. E aí ele coloca um foco aqui em você. E depois as outras coisas parecem não ser tão problemáticas ou grandes assim. E depois que você compra, você descobre que você nem vai frequentar esse lugar, nem a piscina, nem a academia. Você vai preferir a sua mesma, etc. Então, veja bem, você cria um foco e isso se torna maior diante dos olhos do seu interlocutor. E é você que escolhe onde está o foco. O que é focal é causal. Ou seja, essa atenção excessiva faz com que as pessoas considerem este elemento como a causa principal de uma situação ou escolha. Já viu? A pessoa vai falar assim depois. Ah, eu até gostei de outros, mas aquele pet place ganhou meu coração. Então, ele serve depois como a causa da escolha. Ou seja, o que é o foco vira o motivo. É focal, é causal. E o fator que determina uma decisão geralmente não é o mais sensato. Às vezes, a gente tenta pensar que o cliente, ou que o nosso interlocutor, ou que a pessoa que precisa aderir à nossa ideia, ela tem tudo na lógica, na razão, ou numérico. Não, de forma alguma. Gente, eu tenho um amigo, um beijo, Luiz Fernando, meu amigo que filma no podcast para mim. Ele falou assim, mas chama de lasanha, né? Tenho muita vontade de ter um carro muito mais velho que o meu, muito mais caro que o meu, muito pior que o meu. Mas é algo assim, mas é tão charmoso. Então, o foco está no charme do veículo. O foco está em quem você se torna dirigindo aquele veículo. Não tem nenhum atributo racional, economia, ano, quilometragem, nada disso. Nada disso. Vai tirar a causa, o motivo da pessoa fazer aquela escolha de comprar um carro 10 anos mais antigo que o dele, mas que é um carro que o quê? Tem um elemento emocional ali que faz ele tomar uma decisão que não é tão sensata. Não é tão sensata, viu, meu amigo? O poder da associação.
associações mentais favoráveis à mudança. Olha que bonito este termo. A geografia persuasiva, ela cria ambientes e conceitos psicológicos que favoreçam o seu ponto de vista. Se você deixa solto, a outra pessoa ela vai ser conduzida por caminhos no pensamento dela que tem a ver com os valores, com as ideias e com a percepção dela. Agora, quando você entende essa ferramenta e você dá o caminho, aí você consegue mostrar o seu ângulo para aquela pessoa. Vocês lembram daquelas trends que os fotógrafos faziam, que era assim, o lugar e a foto. Esse é o lugar. O lugar era horroroso, sim. Era um lugar nada a ver. A foto, pum. A foto maravilhosa. Então, o que o fotógrafo queria comunicar? Que, sob o meu ponto de vista, eu consigo tirar leite de pedra e todo lugar vira um cenário bonito. Então, ele demonstrava o seu talento, né? O fotógrafo demonstrava ali o seu talento em colocar no enquadramento algo bonito no meio do que era ordinário. Não tinha nada de especial ali, mas ele fez uma fotografia especial. Isso é geografia psicológica e persuasiva. É você colocar o seu ponto de vista, mostrando a beleza daquilo que você precisa apresentar para o outro. E a importância do timing, o momento oportuno. Timing é a hora certa. Dominar o que dizer ou fazer no último instante, imediatamente antes de enviar a comunicação ou fazer um pedido. Esse é um momento que muita gente perde o sim. Esse é um momento que muita gente desvende, desconvence. Dominar o que vai ser dito imediatamente antes de enviar uma comunicação ou fazer um pedido vai fazer diferença na forma como o outro vai receber. Isso é sobre fertilizar o solozinho. Está na Bíblia que existe o quê? Solo que recebe uma semente e sufoca ela, o solo duro, que a semente morre, porque ele é pedregoso, e existe o solo fértil, onde a semente gemina e é próspera. Vamos aos exemplos? Exemplo 1. Olha essa pergunta, olha que pergunta boa. Você se considera aventureiro? Você coloca o foco. A pessoa, gente, ela fala, sim, sou aventureira. Aí ela começa a trazer na sua memória, assim, totalmente involuntário. Não, sou. Ela começa a confirmar aquilo para ela mesma. Não, sou aventureiro sim, porque ninguém quer ser um impostor. Aí ela vem na mente dela algumas aventuras. Não, eu fui muito ousado o dia que eu fiz aquela compra, o dia que eu fechei aquele contrato, o dia que eu fui naquela viagem. Sim, sou aventureiro. Essa canalização já comprovou em pesquisa um aumento de 33% para 76% pessoas dispostas a experimentar algo totalmente novo. O simples fato de uma pessoa, antes de responder a pesquisa, ela ter recebido uma pergunta totalmente... tá, daqui a pouco a gente começa, mas me fala de você, você é um aventureiro? Qual que é seu perfil? Todo mundo quer ser um pouco aventureiro. E aí você conta uma história para você. Sim, não, sim. Sou bem aventureiro. Sou aventureiro. E você já está ali sentindo quem? O Indiana Jones. Aí, de repente, a pessoa fala, então, beleza, bora para a pesquisa. Está disposto a se aventurar e conhecer um produto totalmente novo? Você vai experimentar hoje aqui sem custo. Antes, 33% respondia que sim. Depois da pergunta, depois de você gerar um sim para a pessoa aventureira, esse número mais que dobrou. Por quê? Porque a pessoa já canalizou o foco na aventura. Não, sou sim. Sou aventureiro sim. E a partir daquele momento ele está mais propício a ouvir uma proposta e embarcar numa aventura. A piada do $1 milhão. Você acabou de falar a sua proposta de valor, mostrar o que é que você vai fazer, o que você vai desenvolver. Fala, às vezes, uma piadinha ali, tá? Mas você sabe que não dá para cobrar $1 milhão por isso. Não vai ser $1 milhão, fique tranquilo. Essa piadinha, quando você cita um número muito grande, é meio que uma técnica de ancoragem
Isso já coloca a pessoa numa visão, num foco de grandeza, que quando você traz o preço do seu produto, meio que o coração dela já está preparado ali, o solo para um ticket mais alto. Certo? Então, por exemplo, quando eu vou atender, às vezes eu falo assim, eu estou montando a sua proposta e tal. E, menina, eu fui naquela imersão, foi muito boa, mas assim, eu paguei um carro, né? Custou um carro, literalmente, a imersão. Só que valeu muito a pena. Aí eu estou justamente conversando com a pessoa sobre uma imersão ou sobre uma mentoria. Então, ali, eu já tenho um toque na pessoa que eu considero natural e eu já paguei o valor de um carro numa imersão, o que é verdade. Um carro popular, tá? Um carro bem popular. Mas veja bem, aqui eu meio que já, nossa, a pessoa já está ali. Será que vai custar um carro? Aí você vem com seu orçamento totalmente embasado e você já criou um foco num ticket muito alto. Meio que você abriu um caminho neural na cabeça da pessoa. Associação de confiança. Esse aqui é do livro, eu achei muito legal. Um vendedor de alarme fingia, no início do atendimento, que ele tinha esquecido uma ferramenta dentro do carro. Ou deixava uma ferramenta dentro do carro propositalmente, quando ele ia fazer um atendimento. Então, pensa o seguinte, é uma trena, ele está ali para passar um orçamento. E ele fechava mais contratos do que todos os outros vendedores de alarme. Por quê? No começo do atendimento, ele falava, menina do céu, esqueci a trena que eu devia ter pegado no carro, ficou lá no carro. Se você é igual eu, não gosta de mentir, não fala que esqueceu. Nossa, a minha trena ficou no carro. Você me empresta a sua chave ou você avisa para o porteiro que eu vou lá fora e vou voltar rapidinho? E aí, a partir daquele momento, não é mais a primeira vez que aquele cara entra na sua casa. Ele não é mais um estranho. E quando a pessoa entrega a chave e fala, pode ficar à vontade, vai lá buscar e você já entra de novo. E aí, naquele momento, você já deu uma abertura de confiança. Ou você falou para o porteiro, fulano vai só no carro e vai voltar e tal. Ele já não é mais um completo estranho. E naquele momento, quando você associa ele a uma pessoa de confiança que já entrou e saiu da sua casa, com a sua autorização, e que ele não representa risco, ele é alguém seguro que pode entrar e sair, ele já ganhou de você o livre acesso para ir e vir da sua casa. Ele provavelmente tem mais chance que qualquer outro vendedor de alarme de vender um sistema de alarme para você, porque essa pessoa vai ter acesso à sua segurança. Não é muito legal? Associação de confiança. Na prática, gente, dá para fazer de muitas formas no diálogo. Por exemplo, você contando algo para a pessoa, olha, eu não costumo contar isso, mas eu vou te confidenciar que essa semana eu tive um problema com o cliente, por exemplo. A pessoa talvez já abre um problema com você também. Nossa, você também está tendo problema com um funcionário? Tô. De repente, você já cruzou a barreira da intimidade um pouco com aquele cliente. Ele já te enxerga como alguém com quem ele pode conversar. A partir daquele momento, ele fala, poxa, a pessoa confia em mim para me contar isso. Com muita ética, viu? Com muita ética. Se a pessoa confia em mim e eu confio nela, ela não está tentando me passar para trás com essa ideia. Pegou a visão? Suprassumo da persuasão. Pedir um conselho em vez de opinião. Cria um ambiente mental de parceria e união. Como aponta a persuasão, ao pedir um conselho, você ganha um cúmplice para o seu objetivo. Imagina que você vai solicitar, pedir um aumento. Você está exatamente no dia que você vai conversar com o seu líder imediato sobre um aumento, ou que você precisa transmitir para o seu cliente que você vai ter um reajuste, ou que você está começando um negócio novo e você quer vender ele também para um cliente que você já atende. Antes da proposta, porque é persuasão. Fulano, eu comecei um negócio novo, eu quero até te pedir um conselho. Você enxerga que aqui em Uberlândia tem campo para esse negócio? A pessoa tem, com certeza. Eu mesma consigo pensar em várias pessoas. Tal, parará. A pessoa te deu um conselho. Se a pessoa te deu um conselho, te deu uma pitaquinha, você fala, nossa, realmente, você tem razão, eu vou aderir.
ela sente que já tem um pedacinho dela ali naquela sua ideia e a gente tem um coração muito mais aberto para aquilo que é nosso, né? Afinal de contas, a gente se ama. A gente se ama muito, ou seja, as melhores ideias na nossa cabeça são as nossas. E se eu dei um conselho para o negócio do meu colega, eu tenho a chance muito maior de gostar do negócio dele, porque eu tenho afeição, eu me sinto parte, eu já criei um vínculozinho com aquilo ali. Pegou? Maravilhosa, perigosa, sutil. O truque da confiança instantânea. Os melhores comunicadores / vendedores admitem uma fraqueza, fraqueza, foco, logo no início da sua fala. Veja bem, essa fraqueza precisa ser muito estratégica, certo? Eu vou dar um exemplo. Olha só, eu como mentora de comunicação, eu tenho atendido, tem sido muito legal. Eu ainda não estou no meu formato ideal, confesso. Eu preciso melhorar X coisa em tal aspecto que não atrapalhe o meu cliente, correto? Não pode atrapalhar o meu cliente. Por exemplo, eu como mentora de comunicação, eu confesso que eu ainda não posto a quantidade de comunicações que eu acredito ser ideal, até porque eu atendo muitos clientes. Mas eu já estou disposta a melhorar esse ponto. Você também tem dificuldade com isso? Nossa, tenho, te entendo, parará. Admitir uma fraqueza, ganho aqui a confiança da pessoa e continuo ali o meu atendimento. Ou seja, eu admiti uma fraqueza. Eu admiti que eu não sou o perfeito exemplo, o alecrim dourado. Isso coloca a gente numa posição de humanidade, numa posição de humildade, numa posição de honestidade. Honestidade é a palavra. Por exemplo, vou ser sincera com você. Eu falo isso tranquilamente para as pessoas. As pessoas falam para mim, me indica um videomaker, me indica um profissional tal. Eu falo, nossa, essa é uma fraqueza que eu tenho muita dificuldade de delegar o meu audiovisual, porque eu trabalhei no audiovisual por muitos anos. Então é dificílimo me agradar. Essa é uma fraqueza minha, mas que eu pretendo melhorar. Por quê? Porque eu não posso ficar a vida inteira atrás do computador, editando atrás da câmera. Eu tenho muitas pessoas para atender. Admiti uma fraqueza, já adicionei aqui uma certa escassez, eu tenho várias pessoas para atender, eu preciso administrar melhor esse tempo de atendimento. E, ao mesmo tempo, eu estou admitindo aqui um defeito meu, uma fraqueza minha. Eu tenho uma necessidade de controle e esse é um ponto negativo meu, mas que vai melhorar. Já comecei bem, estou admitindo. Ou seja, a pessoa fala, nossa, e abre para você, às vezes, uma dificuldade dela e tudo. Quando a gente admite uma fraqueza, a pessoa tende a confiar mais no que a gente vai falar. Porque se você vende o mundo ideal, se você garante sucesso, se você fala que tudo é fácil, se você fala que tudo é próspero, se você fala que a pessoa vai do ponto A para o ponto B de jatinho, que vai ser tudo maravilhoso, que 100% das pessoas gostam do seu método, não. Olha, eu vou te apresentar a minha forma de trabalhar. Eu vou começar te falando. Não sou a pessoa mais afável, boazinha do mundo. Há quem diga que eu sou grossa. E tem quem goste do meu jeito. Tem quem me considere prática, sucinta. Tá vendo? Isso já é um álibi também, né? A pessoa, a próxima vez, eu no meu caso, que você fala mais rápido, que você tem uma forma de falar mais direta, a pessoa fala, eu sou bem avisada. Ela nunca me enganou. Ela sempre falou que ela era uma pessoa muito direta. Que algumas pessoas consideravam ela grossa. Toda batalha é vencida antes de ser travada. Frase do Sun Tzu na Arte da Guerra. Toda batalha é vencida antes de ser travada. E essa aqui, maravilhosa, para a gente encerrar, caminhando para o fim deste monocast. Espero que tenha feito você pensar. Espero que você elabore. Essa palavra ela é mágica. O que é elaborar? Elaborar é você criar a partir do que faz sentido para você. Não é só você copiar alguma coisa. O que você elabora, ele parte, não é nem do zero, é daquilo que está faltando em você. Então, você supre uma falta
elaborando sob medida. Então, sabe, uma alfaiataria, eu falo, gente, tá, eu compro aqui, as coisas não me caem tão bem. Aí eu vou lá na alfaiataria, eu falo, elabore para mim algo que me sirva exatamente como uma luva. Então, elabore para você algo que sirva como uma luva. Isso aqui são premissas. Isso aqui são pontos de partida. Até a melhor semente do mundo não criará raiz se for jogada em um solo pedregoso ou mal preparado. Ou seja, já que o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, vamos terminar falando de solo. Essa preparação de solo na pré-suasão, ela te fala de um momento imediato antes da reunião. Um momento imediato antes da decisão, um momento imediato antes da venda. Isso muda a percepção e muda a resposta, muda a forma de ver, muda o que está em foco no momento. Se a pessoa estiver focada no valor monetário, por exemplo, de um produto caro, a chance dela não fechar é muito maior. Agora, se você conseguir colocar a cena na cabeça da pessoa, uma cena, essa pessoa visualiza aquilo que você colocou como foco enorme, grande, se aquilo está ocupando o pensamento do seu interlocutor, no momento que você está apresentando uma ideia, o financeiro, por mais que ele seja mais elevado, ele vai estar imediatamente sendo respondido como causa e como motivo daquilo que você colocou em foco. Isso é preparar um solo, isso é pré-suasão. Eu espero que você tenha aprendido, assim como eu aprendi aqui para apresentar para vocês. Um forte abraço, até o próximo Chave C, que vai ser com um convidado especialíssimo. Um beijo no seu coração.